Olá! Então hoje nós vamos iniciar o nosso curso de língua portuguesa preparatório para o Enem, tá? E eu vou começar, indo direto ao ponto, eu vou começar logo fazendo uma revisão sobre sintaxe, tá? Lembrando que a necessidade de se estudar a sintaxe está relacionado, com um dos critérios de avaliação das redações do Enem, que é o domínio, O candidato ele tem que demonstrar o bom domínio da norma culta padrão, tá? Então, estudar a sintaxe é necessário por causa disso, Justamente por causa disso, que é saber usar a regência verbal, regência nominal, saber empregar concordância verbal, concordância nominal, tá? Então, vamos aqui primeiramente fazer uma revisão, de alguns conceitos básicos de sintaxe. Então, aqui, vamos começar pela frase, conceito de frase, Frase é todo enunciado de sentido completo, tá? Então, vocês grifem aí no material de vocês, tá? Enunciado de sentido completo. Quando você chega em um determinado local, numa determinada localidade, você diz assim para as pessoas, ou para uma pessoa, bom dia. Veja bem, aqui não tem verbo nenhum, mas houve comunicação, porque você cumprimentou alguém, tá? Então, nesse contexto aqui, essa expressão teve sentido, foi um enunciado de sentido completo. Mas veja bem, não tem verbo nenhum aqui. Nós temos aqui, se eu analisar isoladamente essas frases, aqui eu tenho um adjetivo e aqui um substantivo. Ou seja, bom é adjetivo e dia substantivo. Não há verbos aqui. Então, esse tipo de enunciado de sentido completo, sem verbo algum, certo? Nós damos o nome de frase nominal. Pode anotar aí, frase nominal, tá? Então, a frase nominal é a frase que não apresenta verbo. Se não tem verbo, não tem oração, ok? Olha este outro exemplo aqui, Você está em casa? Nessa situação aqui, você já deve ter visto o verbo estar, que é o verbo que está na terceira pessoa do singular do presente no modo indicativo. Diga-se de passagem, é o verbo de primeira conjugação. Tá? Aqui é a presença do verbo estar, indica que esta frase vai ser chamada de frase verbal. Ou ela vai ser chamada de frase verbal ou simplesmente oração. Então vocês vão colocar aí, frase verbal, ou oração. Para sintaxe, nós não usamos muito o primeiro termo, frase verbal, nós usamos na realidade oração. Quando o verbo, quando uma frase tem um só verbo ou uma locução verbal, nós dizemos que ela tem uma só oração. Quando tem a partir de dois verbos ou mais de uma locução verbal ou um verbo e outra locução verbal, aí nós dizemos que tem duas orações, tá? Então, aqui nós fizemos uma rápida revisão do que é uma frase, Já falei que frase é todo enunciado em sentido completo. Mostrei para vocês o que é uma frase nominal, ou seja, uma frase que não tem verbo, portanto não é uma oração. E uma frase verbal, A frase verbal é chamada de oração. Agora vamos revisar aqui o que é um período, tá? O período é a frase constituída de tá? Pode grifar aí, um ou mais verbos, tá? Então, toda frase constituída de um ou mais verbos é um período, tá? E nós temos dois tipos básicos de período, Nós temos o período simples e o período composto. O período simples é aquele que tem apenas uma oração. E o período composto é aquele que tem a partir de duas orações. Aí nós vamos estudar o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada. Dentro das orações coordenadas, nós temos já as orações assindéticas e as orações sindéticas. Do período composto por subordinação, nós temos subordinação, orações subordinadas, substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais, tá? Bem, então aqui, olha, nós temos a seguinte frase. O jovem foi aprovado no concurso. Lembrando o conceito que eu tinha falado para vocês, tá? Período composto é a frase constituída de duas, pode, por gentileza, anotar aí, constituída de duas ou mais orações. Beleza?
Então, nós temos o seguinte exemplo, olha. O jovem foi aprovado no concurso. Primeiramente eu perguntaria, quem foi aprovado no concurso? Né? Marcelo, eu vou voltar bem aqui, hein? Período simples. Vou voltar e vou explicar essa frase aqui que eu passei por cima dela. Beleza? Depois dá um jeito aí de arrumar pra gente, ok? Então, senhores, olha, o período simples é a frase constituída de um ou mais verbos, tá? Aí nós temos aqui, perdão, Marcelo, de novo, tá? Período é a frase constituída de um ou mais verbos. Esse aqui é o período, tá? Aí nós temos o período simples, né? Que ele é constituído de uma oração apenas. Vamos grifar aí, ó. Uma oração apenas. O período simples. Tá? Lembrando que nós temos o período simples, tá? E temos o período composto. Vamos analisar este exemplo aqui, senhores? Então vejam bem aí, ó. Todos visam ao Enem. Se eu perguntasse assim, quem é que visam ao Enem, né? Ou seja, quem é o elemento do qual eu estou falando, do qual eu estou declarando algo? É a palavra todos. Então, na análise sintática, todos, nesse contexto, vai ser o sujeito da oração. Tá? O verbo visar, quando ele estiver no sentido de almejar, tá? Esse verbo, ele rege a preposição a, porque quem visa, visa a alguma coisa. A pergunta que se faz a esse verbo no processo de dedução verbal é a seguinte, ó, visam a quê? Visam a quê? Quando se faz a pergunta a quê, percebam que esse a que aparece aqui na pergunta vai aparecer na resposta, tá? Que vai ser o complemento do verbo visar. Todo complemento de um verbo que é regido de preposição vai receber o nome de objeto indireto. Tá? Então, a pergunta que eu fiz para o verbo visam a quê? Resposta: ao Enem. Ao Enem vai ser o objeto indireto e o verbo visar é um verbo transitivo indireto. Lembrando uma coisa, fazer uma observação aqui. Se você, por exemplo, fizesse uma frase como essa, lá na tua redação do Enem, ia acontecer um problema se você não colocasse aqui, olha, se você não colocasse aqui a preposição a. Aí você estaria, como é que eu posso dizer aqui? Você estaria cometendo um desvio de norma culta, porque muita gente esquece a regência do verbo e coloca, por exemplo, a frase assim, ó, todos visam o Enem. Aí essa frase, você perderia ponto aqui, justamente de norma culta, tá? Porque você não obedeceu a regência do verbo visar, que está no sentido de almejar e rege a preposição a. Lembrando que aqui eu tenho um período simples, porque eu tenho apenas um verbo. Se eu tenho um verbo só, significa que eu tenho apenas uma oração. Agora vamos ver aqui o período composto. O que é um período composto, tá? Período composto é a frase constituída de duas ou mais orações. Aí eu coloquei aqui no primeiro momento duas orações que, no caso aqui, é um período. Eu coloquei dois períodos simples, tá? Lembrando, só uma observação que eu queria fazer. Toda vez que nós temos só uma oração em um período, certo? Nós vamos dizer que é um período simples, ou também nós vamos chamar para essa única oração de oração absoluta. Então anotem aí, senhores. Uma oração absoluta, ela está só na frase, tá? Uma oração absoluta. Aqui eu tenho duas frases, né? Constituída cada uma de apenas uma oração. Então eu tenho a seguinte frase: o jovem foi aprovado no concurso. Pergunta que eu faria no primeiro momento é o seguinte: quem foi aprovado no concurso? De quem eu estou falando? Jovem, né? Então o jovem aqui é o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa. Eu vou dizer que ele aqui é o sujeito. Percebam que aqui eu tenho
uma combinação de dois verbos, tá? A essa combinação de dois verbos, eu vou dar o nome aqui de locução verbal. O verbo ser está funcionando como um verbo auxiliar e o verbo aprovar, que está na forma nominal de particípio, é o verbo principal. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. A locução verbal, ela representa uma única oração. Então, vou colocar aqui, ó, locução verbal. Tá? Quando você tem uma locução verbal, significa que você tem uma oração. Então, aqui eu tenho um período simples. E aqui eu tenho uma outra frase, né? O jovem estuda muito. Tá? Aí eu perguntaria, quem estuda muito? O jovem. O jovem é o elemento ou o ser do qual eu estou declarando alguma coisa. Portanto, nessa frase, ele é o sujeito. Naquele pratica a ação de estudar e estuda intensamente, né? Então, ele estuda intensamente, ele estuda muito, tá? Nesse contexto aqui, o verbo estudar, ele não está pedindo complemento. A palavra muito aqui, que é um advérbio de intensidade, não está complementando o sentido do verbo estudar, certo? Não está, como é que eu posso falar para você? Está, na realidade, só intensificando a ação de estudar. Então, esse verbo aqui não é um verbo transitivo. Nós vamos classificá-lo como um verbo intransitivo. Tá? Bem, só que eu poderia fazer o seguinte, tá? Eu poderia pegar essas duas frases aqui para evitar a repetição da palavra jovem, eu poderia uni-las, certo? E pegar um pronome apenas, certo? Que pudesse ter a faculdade, ou seja, a capacidade de unir as duas orações em um único período. Aí eu formaria um período composto, tá? Então essa frase vai ficar assim. O jovem que estuda muito foi aprovado no concurso. Beleza, vamos identificar as orações agora, tá? Percebam que eu não repeti mais a palavra jovem. As duas frases aqui, olha, independentes, né? Cada uma aqui formando o seu próprio período, né? Nessas duas situações aqui, o jovem aparece. Aqui só apareceu uma vez a palavra jovem. Por quê? Porque eu substituí, né, uma dessas palavras aqui pelo pronome relativo que. O que tem essa capacidade? Tá? Ele tem a capacidade, digamos assim, de assumir a função da palavra que vem antes dele. Tá? Porque, na realidade, se não tivesse o que, a frase seria assim, o jovem estuda muito. E aí, a outra seria assim, o jovem foi aprovado. Só que aí acontece o seguinte, o jovem, nesse contexto aqui, ele continua sendo o sujeito dessa oração aqui, ó. Vou apagar aqui só para eu passar Nós já sabemos que ele se refere à palavra jovem. A palavra jovem aqui, nesse caso, ela vai ser sujeito dessa locução verbal aqui. Foi aprovado no concurso. E o pronome relativo que está substituindo a palavra jovem nessa oração aqui, ó, que estuda muito, tá? Que estuda muito, aqui nós vamos aprender mais para frente, que essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Então, toda oração no período composto que é introduzida por um pronome relativo, ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Se tiver vírgula, se ela estiver entre vírgulas, ela vai ser explicativa. Se ela não estiver entre vírgulas, ela vai ser simplesmente restritiva, como é o caso aqui. Mas veja bem, olha, eu tenho o verbo estudar, uma oração,
e tenho a locução verbal foi aprovado, que é outra oração. Então, eu tenho duas orações, que é o estuda e o foi aprovado, em um único período. Lembrando, né, que um dos conceitos de período que nós adotamos é o seguinte: período é toda a frase, que é a unicidade do sentido completo, que inicia com letra maiúscula e termina em um ponto. Tá aqui, ó. Então, isso aqui é um período, termina em um ponto. Começou com letra maiúscula e termina com um ponto. Sendo que esse período tem duas orações: o verbo estudar e a locução verbal foi aprovada. Então, aqui eu tenho um período composto. Ok, senhores? Beleza? Agora eu digo uma coisa para vocês. Não tem como você articular bem uma frase se você não domina a regência e não domina concordância. Tá? Conhecer a regência dos verbos é super importante para vocês que constroem texto. Tá? Então eu vou começar agora aqui, trabalhei frase, oração e período, tá? E vou começar pela classificação dos verbos quanto à predicação. Coloca aí, ó. Classificação dos verbos quanto à predicação. Tá? Classificação dos verbos quanto à predicação. Então, na nossa língua, na língua portuguesa, nós temos dois grandes grupos de verbos, tá? Beleza? Uma maioria desses verbos são chamados de verbos nocionais. Pode colocar aí. Número 1. Verbos nocionais. Tá? Verbos nocionais. Coloca assim, o que são verbos nocionais? São aqueles dotados de significação própria. Tá? São verbos dotados de significação própria. Tá? São aqueles verbos que quando você fala, sem contexto nenhum, você sabe o que significa. Posso apagar aqui desse lado do meio? Os verbos nocionais, senhores, eles expressam diversas ideias. Eu vou colocar aqui as que eu lembro, que me parece que são todas, tá? Mas se eu esquecer alguma, não tem problema para mim. Vamos lá. Então, os verbos nocionais, eles podem expressar, coloca assim, ó, esses verbos podem expressar dois pontos. Coloca assim, ó, bem organizadinho, ação. A maioria dos verbos, por sinal, na língua portuguesa expressam ação, tá? Esses verbos podem também expressar fenômenos. Podem expressar processos mentais. Podem expressar sentimentos. Ação, fenômenos, processos mentais, sentimentos.
Acho que vou parar por aqui. Tá? Tem mais algum aí que eu devo estar esquecendo, mas falei o principal. Tá? Aí você deixa, sabe, faz o favor? Deixa aqui 2 linhas, tá? E aí eu vou colocar um exemplo. Tá? Um exemplo. Ela, vou falar de uma pessoa aí, tá? Anda 2 quilômetros todos os dias. Tá aí, ó. Ela anda 2 quilômetros todos os dias. Digam para mim aí, senhores, tá? Esse verbo aqui, desculpa, qual é o verbo da oração? Muito bem, anda, tá? Digam aí para mim, qual é a noção que esse verbo expressa? Sentimento, processo mental, fenômeno ou ação? Muito bem, então pode colocar aí, olha, esse verbo está expressando uma ação. Tá? Está expressando uma ação. Beleza? Vou apagar aqui. Olha essa aqui. Relampejou em Rondônia. Relampejou em Rondônia. Então vamos lá, vocês já sabem qual é o verbo daí da oração, né? Sim. Beleza, então falem para mim. Relampejou expressa que noção? Então vocês podem colocar aí, olha, fenômeno. Fenômeno. Tá? Fenômeno. Outra. Eles entenderam o conteúdo. Agora sim, vamos lá. Vocês já sabem que o verbo da oração é a forma entenderam. Está expressando o quê? Ação? Está expressando o quê? Exatamente, um processo mental. Tá? Processo mental. Pode anotar. Está expressando um processo mental. Tá? E uma frase aqui. Eles amam a língua portuguesa. Eu ouvi, só que não aí, hein? Vamos lá. Eles amam a língua portuguesa. Qual é a noção expressa aqui? Muito bem, é o verbo amam e expressa sentimento. Muito bem, pode anotar. Tá? Então, até agora, nós falamos, só para revisar, nós falamos aqui sobre, tá? Os verbos nocionais, tá? E aí eu falei para vocês que eles podem expressar ação, fenômenos, processos mentais, sentimentos, né? Demonstrei aqui algumas frases, tá? Agora, nós vamos falar de um outro grupo de verbos, que são chamados de verbos de ligação, tá? Verbos de ligação. Posso apagar aqui? Número 2, coloca aí. 2. Verbos de ligação. É engraçado. Os verbos de ligação, para a gramática tradicional, eles não expressam noções, né, significados como os verbos nocionais. Eles simplesmente estão ali para unir o sujeito a uma qualidade possível ou estado desse sujeito. Vamos pegar um exemplo do próprio verbo andar, que a gente viu ali, que a moça anda 2 quilômetros. Perceba agora o verbo andar utilizado em outro contexto. Primeiramente vamos conceituar o que é um verbo de ligação. Coloca aí, ó.
Verbos de ligação são aqueles cuja finalidade é unir o sujeito a uma qualidade ou estado. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou apagar desse lado aqui. Olha esse exemplo aqui, senhores. Ela anda triste. O que eu queria perguntar para ti é o seguinte: tu vais pensar que ela está praticando a ação de andar nesse contexto? Que ela está andando assim o tempo todo, triste? Não, claro que não, meu filho. Nessa situação aí, quer dizer que momentaneamente o estado em que ela se encontra é um estado de tristeza. Então, olha só, quando eu falo ela, é o elemento do qual eu estou declarando alguma coisa. Para citar-se o elemento do qual você declara alguma coisa, nós já sabemos que é chamado de sujeito. Anota aí, ó, sujeito. Beleza? Triste é um estado em que ela se encontra. Só que na gramática, esse estado em que ela se encontra tem um nome específico. Pode colocar aí, ó. É chamado predicativo do sujeito. Tá? E, olha que interessante. O verbo que está entre eles, ou seja, o verbo que está entre o sujeito e a qualidade ou estado em que ele se encontra, esse verbo aí vai ser chamado de verbo de ligação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Uma quantidade bem pequena, ínfima, de verbos na língua portuguesa são verbos de ligação. Poucos são os verbos de ligação na língua portuguesa. O problema é que eles são muito utilizados. Quer ver um exemplo? Em algum momento do dia você usou um verbo ser na primeira pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular. Quando você fala eu sou ou fulano é verbo de ligação. Né? Na maioria, quando você está classificando alguém, você está fazendo uso denominando alguém, né? Fazendo uma leitura de uma determinada situação, você está usando o verbo de ligação. Então eu vou colocar aqui um nome, vou citar alguns verbos da língua portuguesa que funcionam como verbos de ligação. Coloca aí. Alguns verbos de ligação. Alguns verbos de ligação. Olha, o principal verbo de ligação na língua portuguesa, anota aí, ó. Essa belezura aqui, ó. O verbo ser. Tá? E digo mais, dever de casa, tá? Chegar em casa hoje, bate lá, abre a tela lá do computador, na tela principal, né, que é a rede social. Aí depois deixa lá quietinho, lá no Twitter, né, no Instagram, no Facebook, e abre lá uma guia nova e pesquisa assim, olha. Flexão do verbo ser. Vocês devem reconhecer a flexão do verbo ser em todos os tempos e modos. Presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Futuro do pretérito do modo indicativo.
Eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Futuro do presente, do modo indicativo. Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, perdão, nós seremos, vós sereis, eles serão. Eu falei todos os tempos do modo indicativo. Se eu conseguir decorar tudo isso, Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Vou falar para vocês e falo para ti também que tá me olhando. Presta atenção, tá? Se você aprender morfologia verbal e aprender sintaxe, né, dos verbos, ou seja, saber classificar quando é verbo transitivo direto, saber regência, você domina 50%, 60% da língua portuguesa. Tá? Mas aí tem que dedicar. Vocês têm que chegar em casa e estudar a flexão do verbo ser. Beleza? Chegar aqui na próxima aula, olha, professor, eu estudei a flexão do verbo ser, e aí? Aí vem mais coisa pela frente. Ok? Vamos lá, verbo ser. Estar também funciona como verbo de ligação em algumas situações, nem sempre, tá? Nem sempre. Por exemplo, quando eu falo assim mesmo, olha, ele está feliz, nesse caso aí é verbo de ligação. Mas se eu falo assim, ele está em casa, já não é mais verbo de ligação, tá? Ele vai ser considerado como verbo intransitivo em outra situação, tá? Então, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, já falei o andar, vou colocar aqui o andar, virar, beleza? E aí, para não continuar escrevendo aqui, tá? Eu vou colocar assim, que existem outros casos também, outros verbos, que podem funcionar como verbo de ligação. Anotem aí, meus queridos, tá? Então, mas esses aqui são os que mais aparecem, tá? São os principais. Esse aqui é o principal de todos, tá? Que é o verbo ser. Ok? Poderia eu apagar daquele lado lá? Coloca agora aí. Seguinte, presta atenção. Agora olha só. Eu falei para vocês que existem dois grandes grupos de verbos na língua portuguesa. Falei, apresentei os verbos nocionais, que são aqueles que apresentam a noção de ação, né? Fenômeno, processos mentais, sentimentos, não foi isso? E falei que existem os verbos de ligação. Beleza. Com relação aos verbos nocionais, somente os verbos nocionais, eles se encaixam numa outra classificação. Os verbos nocionais, eles podem ser verbos transitivos e intransitivos. Só os nocionais. Ok? Então agora nós vamos trabalhar o seguinte: verbo, vou colocar no singular, intransitivo. Vamos ver aqui, é um verbo intransitivo. Só os nocionais podem ser intransitivos? Sim, e transitivo também. Tá? Os nocionais, os verbos de ligação não vão se encaixar mais aqui. Nós não vamos falar mais de verbos de ligação, tá? Então, quando eu comecei a falar sobre verbos transitivos e intransitivos, eu estou falando dos verbos nocionais, ok? Então, vamos lá. Verbo intransitivo. Eu vou primeiramente bater um papo com vocês sobre o que é um verbo intransitivo. Olha só. O verbo intransitivo é aquele em que a ação acaba nele mesmo, na relação dele com o sujeito, quando ele tem sujeito, né? Como, por exemplo, quando eu digo assim mesmo, olha, analisem aí que eu vou falar. Eu chego aqui com o rapaz e falo assim pro rapaz, olha, meu querido, eu vendi. Analisem aí, se eu disser para ele, eu vendi, a frase tem sentido completo ou está faltando alguma coisa? Pô, vocês disseram que está faltando alguma coisa, então vocês entenderam. Quando está faltando alguma coisa, ele é transitivo. O significado não acaba em si nele. Ele precisa de um outro elemento para completar o sentido dele. É transitivo. Agora, se eu dissesse assim mesmo, olha, o meu chefe saiu. Ah, você ia perguntar a circunstância, para onde ele foi. Mas o verbo sair em si tem sentido completo? Sim ou não? Sim. Verbo que tem sentido completo, a ação não transita para o complemento. A ação acaba em si, nele próprio. Entendeu? Ou seja, ele é um verbo que tem sentido
completo. Quando o verbo tem sentido completo, nós dizemos quem é o verbo intransitivo. Coloque aí. É aquele. Intransitivo. O que é que eu escrevi aqui? Obrigado. Intransitivo. Rapaz, esse negócio de falar e escrever é complicado, tá? Já estou justificando o erro. Verbo intransitivo. Obrigado, meu querido. É aquele. Agora vocês vão ficar olhando para ver se eu vou esquecer alguma palavra, alguma letra aí. Eu já sei como é que é, aluno adora fazer isso com o professor. Verbo é aquele que apresenta sentido completo. Certo? Hã? Caramba, gente. O que é a idade, né, da gente? O que a idade não faz com o ser humano? Olha aqui, olha. Agora bora ver se eu errei de verdade alguma coisa aqui. Beleza. Anotem aí, por gentileza. Verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Deixa eu falar uma coisa. Se eu falar de alguém, se eu falar que alguém morreu, eu digo, olha, fulano morreu. Só o verbo morrer em si, ele tem sentido completo? Sim. O que pode acontecer, que é uma coisa sinistra do ser humano, é querer saber as causas da morte. Ah, fulano morreu. De quê? Começa, né? Morreu de quê? Aí você começa a falar, olha, morreu de infarto, né? Onde, né? Em casa. Mas como? Rapidamente. Quando? Ontem, porra. Né? A gente vai dizendo as circunstâncias do evento verbal, mas o verbo morrer sozinho, ele tem sentido completo. Então vamos colocar aqui, tá? Ele morreu. Então olha só, o verbo morrer, como eu disse, tem sentido completo, mas eu posso colocar as circunstâncias desse evento verbal, ou seja, as circunstâncias da morte. Posso dizer assim, ó, ele morreu de infarto. Aí o curioso pergunta para mim, né? Quando? Aí eu digo ontem, né? Aí ele pergunta para mim, onde? Em casa. Como? Rapidamente. Então tá aí, ó. Beleza? Cada um desses termos aí, essas circunstâncias, tá? Do evento verbal, eles têm uma classificação na sintaxe, viu, senhores? Eles servem para detalhar o evento verbal. Os elementos que servem para detalhar o evento verbal, eles são chamados de adjunto adverbiais. Nesse caso aqui eu vou colocar no singular, né? Coloca assim, adjunto adverbial, tá? De... Isso aqui foi o que, senhores? Isso aqui explica o que? A causa, exatamente. É um adjunto adverbial de causa. Só que agora adjunto adverbial eu vou escrever abreviado, tá? Vou colocar ontem. Ontem é um adjunto adverbial de quê? Adjunto adverbial de tempo. Anota aí. De tempo. Tá? Em casa. Ajudem-me. É um adjunto, exatamente. Adverbial de lugar. Beleza. E rapidamente. Exatamente, modo. Você vai colocar que é um adjunto adverbial de modo. Tá? Para nós que somos produtores de texto, nós gostamos, né, na nossa argumentação, sem se tornar prolixo, sem nos tornarmos prolixos, tá? A gente gosta, né, de colocar assim
o detalhamento do evento verbal, né? Nós detalhamos as informações utilizando o adjunto adverbial, mesmo que o verbo tenha sentido completo. Sabe o que é interessante sobre o adjunto adverbial? Ele é um termo acessório. Você tira, ele não vai fazer falta para a estrutura da frase, a frase vai continuar tendo sentido. Quer um exemplo? Tira a causa, tira o tempo, tira o lugar e lê a frase totalmente. Ele morreu rapidamente. Se você tirar o rapidamente e tirar o tempo e o lugar, fica a causa. Fica, ele morreu de infarto. E a frase continua tendo sentido. Você pode tirar qualquer um desses elementos ou todos e o verbo vai continuar tendo sentido, porque ele não precisa de complemento. Ele tem sentido completo, porque ele é um verbo intransitivo. Fui claro? Beleza. Posso apagar daquele lado ali? Beleza. Apagá-lo-ei. Agora, vamos colocar o que é um verbo transitivo. Verbo transitivo, anota aí. É aquele que exige complemento para que a frase tenha o que, senhores? Exatamente, tenha sentido. Eu poderia até acrescentar mais uma coisa aqui, mas vai ficar chato eu falar isso, né? Eu vou falar. O verbo transitivo é aquele que o significado dele transita para o complemento. Ou seja, é transferido para o complemento. Diferente do intransitivo. Ele não transita para o complemento, ele não precisa de complemento. O significado dele acaba nele próprio. O intransitivo. Já o transitivo não. O significado dele transita para um determinado complemento. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Quer ver um exemplo? Eu digo assim mesmo, olha. Exemplo. Ela gosta. Ó, bora ver se é o mesmo caso que acontece. Deixa eu apagar esse gosta aqui que tá uma bosta. Vou colocar aqui, ó. Gosta. Obrigado. Então, olha só. Se eu chegasse e dissesse assim, olha, ela gosta. É a mesma coisa que eu falo, que eu falasse ele morreu? Ele morreu, o sentido está completo, né? O verbo, o evento verbal acabou no próprio verbo. Certo? Aqui não. O evento, diga. Ele morre? Tudo bem. Morreu, morre. Fazer o quê? O problema é dele. Oi? Ele é intransitivo. Tá? O verbo morrer é intransitivo, a não ser que você use no sentido metafórico. Ele morre de amores por ela. Aí já é outra situação. Tá? Determinados verbos que na linguagem formal, na norma culta, e vocês vão escrever em norma culta, vocês não vão usar linguagem conotativa no texto de vocês, porque texto dissertativo argumentativo não se deve usar linguagem conotativa, dá problema. Mas na linguagem conotativa, determinados verbos que são considerados intransitivos passam a ser transitivos, mas é outra situação. Tá? Então aqui, ó, se eu digo ela gosta, o verbo gostar não tem sentido completo sozinho, ele precisa de um complemento. Qual pergunta você faria? Exatamente. Alguém perguntaria para mim assim, ela gosta de quê? Olha, percebam que essa preposição, ela está aparecendo aqui no processo que nós chamamos de dedução verbal, isso, tá? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ela aparece aqui na pergunta e vai aparecer na resposta. Eu vou completar aqui o sentido desse verbo, tá? Porque o sentido dele vai transitar para um complemento, por isso que ele é chamado de transitivo. Certo? O sentido, ele não tem sentido completo em si. O sentido dele transita para um outro termo dentro da oração, por isso é transitivo. Tá? Aí eu digo assim, ó, ela gosta de... Eu ia colocar sertanejo universitário, mas eu vou aumentar o nível. Ela gosta de funk. Não,
Ela gosta de... Sou velho, gente. Então vamos lá. Ela, o que significa MPB? O rapaz nasceu na década de quê? De 80? Tem gente que tem bom gosto? Olha o veneno. Vamos lá, olha aqui, ó. A expressão de que, ó, complementa o sentido do verbo gostar. Vocês concordam comigo? Muito bem. Morfologicamente, vocês sabem que elemento é esse aqui? Exatamente. Alguém falou aí que esse elemento aqui é uma preposição, tá? Quando a preposição aparece na pergunta, ela também aparece na resposta. E quando isso acontece, você identifica que ela é obrigatória. Se você tirar ela daí, a frase fica estranha. Tipo, ela gosta MPB. Me gosta você. Esquisito, tá? Então, ela gosta de MPB. O D apareceu na pergunta e aparece na resposta. Quando isso acontece, nós classificamos esse complemento, que é um complemento verbal, nós classificamos de objeto indireto. Olha, só quero dizer uma coisa para ti, tá? Ele só vai ser classificado de objeto indireto por causa da preposição, tá? E quando o complemento de um verbo é objeto indireto, esse verbo que exigiu esse complemento vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. E o elemento do qual eu declaro alguma coisa vai receber o nome de sujeito. Anota aí, meu querido. Posso apagar aqui? Ou pergunta? Exatamente. Tá? Agora olha lá. É doido, é? Coloquem assim agora. Só o verbo gosta é transitivo indireto? Exatamente, ele é transitivo indireto. Preposições. Olha aí, senhores. Vocês devem ter a habilidade de reconhecer as preposições nas frases. A principal que interessa para vocês é essa preposição aqui, ó. Preposição a, sabe por quê? Porque ela vai formar um fenômeno chamado crase, tá? Então, a, de, com, para, em e por. Eu vou colocar só essas aqui, que são as que mais aparecem no processo de transitividade verbal. Existem outras também, tá? Mas eu falei para vocês que a mais importante é a preposição a. Eu li uma redação hoje que eu achei espetacular. Foi uma redação nota 1000 do Enem de 2017, né? Que o tema era sobre a questão da educação, né? Dos surdos no Brasil, né? O tema das barreiras, né? Que o deficiente encontra, né? Para ter uma educação de qualidade aqui no Brasil. Então, eu vi uma menina, na redação de uma moça, em que ela usou o verbo assistir. Eu não lembro da frase, mas eu vou mostrar para vocês em que situação ela usou o verbo assistir na redação dela. Eu disse, essa redação merecia meu, porque o texto dela estava impecável na regência, na concordância e na colocação pronominal. Que o professor, quando corrige a redação, ele bate logo o olho na norma culta, que é o básico. É o critério número 1. Lembra? São 5 critérios, né? Então, o critério número 1 é demonstrar domínio de norma culta padrão. Tá? Então, isso que eu estou trabalhando com vocês é justamente essa questão aí. Então, a jovem colocou mais ou menos o verbo nessa situação aqui, ó. Os brasileiros assistem
Aí eu vou colocar aqui a palavra declínio. Declínio da educação. Foi um posicionamento crítico aqui de uma frase, tá? Beleza? Assistir no sentido de ver, de presenciar. Que nem quando você, por exemplo, assistiu um filme aí numa rede social, né? Assistiu um filme numa emissora de televisão, aí você chega com um colega e fala assim mesmo: olha, eu assisti um filme legal ontem. A maioria de nós, falem a verdade, tá? Eu sei que vocês nunca mentiram. A maioria de nós diria assim, diz assim, ó: eu assisti um filme bom ontem, ou eu assisti a um filme bom ontem. Eu assisti um filme. Assistir um filme, não é isso? Não usam o a antes, não é verdade? Mas olha, escuta só. Isso aqui é norma culta. Isso aí é que nós temos que aprender aqui em sala de aula. O verbo assistir, quando estiver no sentido, ó, de presenciar, de estar presente, ou de ver, né? Quando ele estiver nesse sentido aqui, ó, você estava presente e assistiu ao filme, o verbo assistir rege a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E no processo da dedução verbal, a pergunta que se faz ao verbo é essa aqui, ó. Assistem a quê? Percebam que a preposição já aparece. A preposição já aparece na pergunta e vai aparecer na resposta. A palavra declínio é uma palavra masculina ou feminina? Masculina, no singular ou no plural? Singular, então é acompanhada pelo artigo definido o. Olha aí a combinação, tá? Então essa frase deve, não é, tu não tens escolha. Mas por que, professor? Muito simples, tu vais entender. Porque sim. Beleza? Então aqui, ó, assistem ao, a mais o forma ao, ou seja, a combinação da preposição a, que é regida pelo verbo assistir no sentido de estar presente, com o artigo o, que acompanha a palavra declínio, que é uma palavra masculina que está no singular. Forma-se ao. Aí tem mais. Como é que é a mancada que o aluno dá na redação dele? Às vezes já aconteceu comigo, de eu pegar a redação do aluno e dar aquele risquinho, ele não entende por quê. Né? Aquele risquinho que nós colocamos ali, às vezes o professor, pode ver, alguém já teve redação corrigida que o professor dá uma circulada, depois coloca uma, né? Aí escreve reformular e você... Às vezes é desvio de norma culta, você escreve esse texto assim, ó: os brasileiros assistem o... Aí olha só, você esqueceu desse A aqui. Se eu usar só o olho, vai ser entrante direto. Aí vai estar errado. Porque a gramática diz que quando o verbo assistir estiver no sentido de estar presente, ele pede a preposição a no complemento. Então, se você deixar de colocar, você está errando, você está praticando desvio de norma culta e está perdendo ponto. Dependendo do corretor, tira muito ponto, tá? Beleza? Porque nós estamos ali para catar os erros mesmo, meu irmão. Isso aqui está fora. Isso aqui, opa, está fora. Beleza? Isso faz bem. Então aqui, ó. Agora, imagina comigo aqui essa frase. Sim, vamos fazer a classificação. Olha só. A palavra assistir, o verbo assistir, no sentido de estar presente, rege a preposição a, nós já sabemos. Então ele é um verbo que pede complemento também. Assistem a quê? Ao declínio. Ao declínio complementa o sentido do verbo assistir e tem preposição. O complemento verbal que tem preposição recebe o nome de objeto indireto. Exatamente, senhores. E o verbo vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. Agora imaginem se essa frase tivesse como complemento, se esse verbo tivesse como complemento uma palavra feminina, tá? Lembrando que hoje brasileiros é o termo do qual eu estou declarando alguma coisa, portanto ele vai ser o sujeito da oração. Beleza. A palavra hoje brasileiros é o termo do qual eu estou declarando alguma coisa. Sempre que eu declaro alguma coisa sobre um ser, ele é o sujeito. Beleza? Tá? Então, olha essa outra frase aqui. Eles assistiram
Olha lá. Aquela cena. Beleza. Olha lá. O verbo assistir aqui, ficou claro para nós que ele está no sentido de estar presente, de ver, certo? Então, quando isso acontecer, ele vai reger a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. A pergunta que se faz, assiste a quê? Portanto, o verbo assistir vai reger a preposição a. Agora tem um detalhe. A palavra aquela já tem o a aqui, não tem? Como ele já tem o a aqui, não ficaria estranho você dizer assim mesmo, olha, eles assistem a aquela cena. Fica esquisito. Aí, por uma necessidade sintática e fonética, você vai fazer a contração da preposição a, que é regida pelo verbo assistir no sentido de estar presente, com a palavra, com a letra a do pronome demonstrativo aquela. A mais a forma um fenômeno que nós chamamos de crase. Tá aí, ó. Isso aqui, tem candidato que quando escreve redação, ele fica na dúvida se deve ou não colocar crase. Olha, gente, não se coloca crase em qualquer situação. A crase, ela surge por 3 necessidades. Ou quando é um termo circunstancial de lugar ou de modo, mas que é formado por palavra feminina. Ou quando o verbo reger a preposição a e o objeto for uma palavra feminina no singular. Ou quando nós tivermos um caso de um nome transitivo. Existem certos nomes na língua portuguesa como adjetivo, advérbios e substantivos abstratos que regem a preposição a. Como é o caso, por exemplo, do adjetivo prejudicial. Quer ver um exemplo? Sempre que você falar a palavra prejudicial, ele rege a preposição a. Fumar é prejudicial. Aí a pergunta que você vai fazer é a quê? Não é isso? Aí você tem a palavra saúde. Não é verdade? Aí, ó, prejudicial a, rege a preposição a palavra saúde é uma palavra feminina no singular, a mais a forma um fenômeno, crase. Vou mostrar depois isso para vocês. Professor, falar a craseada está errado. Olha aí que o menino falou. Senhores, vamos parar com a cultura da pobreza. Tá? Vamos cortar a expressão acraseado. Olha, tem um acraseado aí. Não, pelo amor de Deus. A gramática em nenhum momento cita a expressão acraseado. Ou você coloca crase ou a com acento grave. O nome desse acento aqui que indica o fenômeno da crase, tá? É acento grave. Então você não vai dizer, professor, tem um acraseado aqui. Não, só crase. Beleza? Ou, no caso, o a com acento grave. Posso apagar para cá? Então pode dizer que a crase aí nesse caso, por causa da palavra cena, que é feminina? Digo mais, a crase ocorre aqui porque o verbo assistir rege a preposição a. Entendeu? Quem falou aí? Você, meu filho? Então olha lá. A primeira condição para se formar crase dentro da regência é que você tem que ver quando o verbo rege a preposição a, ou verbo ou nome. Aí se vier para cá uma palavra masculina, no singular, forma-se a combinação ao. Se for uma palavra feminina no singular, forma-se o fenômeno crase. Ok? Agora, vamos só completar aqui a análise da frase. Eles aqui é o termo do qual eu estou declarando alguma coisa. É o sujeito da oração. Aquela cena é o objeto indireto. E o verbo assistir, como tem como complemento um objeto indireto, ele vai ser classificado como um verbo transitivo indireto. Agora, vamos colocar... Ali eu coloquei verbo transitivo, né? Coloquei exemplos aqui, mas vamos fazer a classificação bem objetiva agora. Coloca assim, ó. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Coloca assim, ó. É aquele que
que exige complemento sem preposição. Olha, senhores, esse conteúdo aqui, ele serve não só para nós aqui, né, para vocês que estão estudando para fazer uma boa redação, né, que é a questão do domínio de norma culta, como eu já falei para vocês, domínio de norma culta, mas também concurso público. Isso aqui é muito cobrado, tá? Aliás, é bastante cobrado isso daí, tá? Então, nós temos aqui, ó, exemplo. Eles venderam as ações da empresa. Tá? Então, assim, olha, o menino perguntou ainda agora, professor, a crase deve acontecer diante da palavra feminina? Aí você olharia a palavra feminina aqui, olha, ações. Sabia que tem gente que fica na dúvida? Fica assim, será que coloca crase aqui ou não tem? Ah, mas vai ficar bonitinho colocar uma crase. Toma, crase. Pensem como eu sofro quando corrijo redação, gente. Vocês não têm noção, tá? Agora, olha só, tá? Não pode ocorrer crase aqui, vou dizer por quê. Olha a dedução verbal. Quem vende, vende alguma coisa. Se eu chegasse aqui e dissesse assim, olha, gente, eles venderam. Que pergunta vocês fariam para mim? Olha aí, vocês falaram em coro, que bonito, tá? Beleza? Olha aqui, ó. A pergunta, o quê? Toda vez, isso aqui funciona comigo, então vai funcionar com vocês, tá? Toda vez que no processo de dedução verbal o verbo não tiver sentido completo e você fizer a pergunta, o quê? Eu falei forte agora, né? A resposta vai ser um objeto direto. Pode anotar aí. Isso é firme, tá? Objeto direto. Aí eu pergunto, venderam o quê? Qual é a resposta? As ações, né? Da bolsa, da empresa. Então, as ações da empresa vai complementar o sentido do verbo vender a partir da pergunta o quê? Porque esse verbo não tem sentido completo. Então, você fez a pergunta o quê? A resposta vai ser o objeto direto. Todo verbo que tem como complemento um objeto direto, esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Ok? E, opa, diga. Sempre que for verbo transitivo direto, tem uma colocação do artigo depois? Sim, só o artigo. Só que tem um detalhe, tu colocaste a palavra sempre aí, né? Nem sempre, às vezes a palavra não tem artigo. Aí é uma outra situação, tem palavras que não pedem artigo obrigatoriamente, por exemplo, Roma. Você não fala a Roma, você fala só o quê? Roma. Então existem certas palavras na língua portuguesa que não pedem artigo, mas também não pedem preposição no verbo que vem antes deles, então não vai formar crase. Beleza? Então, na maioria das vezes é o que você acabou de falar, tá, meu querido? Na maioria, não em todas, tá? E o eles é o sujeito da oração. Continuem perguntando, viu, senhores? Até agora vocês só fizeram perguntas boas. Eu não entendi o objeto direto. Eu não gostei dessa pergunta. Olha só, senhores. O objeto direto, olha lá. O objeto direto é o complemento verbal de um verbo transitivo direto. Olha aqui, ó. Você identifica o objeto direto a partir dessa pergunta aqui, ó. O quê? Quer ver um exemplo? Os índios plantaram. Pronto. O quê? Aí eu falo mandioca. Acabou. Beleza? Então, quando o verbo não tiver sentido completo e você fizer a pergunta o quê, você tem um verbo transitivo direto. Beleza? Tudo bem. Será que eu poderia pagar daquele lado ali? Coloque aí, senhores.
Letra B. Coloque assim, verbo transitivo indireto. Esse aqui é que dá problema para os alunos na regência, na construção do texto. Porque o aluno que não estuda regência, ele não sabe quando deve ou não colocar a preposição, e aí ele não sabe quando forma ou não a crase. Aí perde ponto na construção do texto da norma culta, tá? Então aqui, olha, verbo transitivo indireto, coloca assim. É aquele que exige preposição obrigatória no complemento. Exige preposição obrigatória no complemento. Aí olha aí, senhores. Você tem a seguinte frase. Exemplo. Vou falar de vocês. Tá? Todos aspiram a vaga na universidade. Senhores, eu falei a vaga na universidade, mas eu não coloquei nada aqui. Vou dizer por quê. Olha aí a dedução verbal. O verbo aspirar, quando estiver no sentido de almejar, ou seja, um desejo do teu coração, certo? Toda vez que o verbo aspirar estiver no sentido de almejar, ele rege preposição a. Significa o seguinte, que na dedução verbal você vai pensar assim, ó, quem aspira, aspira a alguma coisa. Aí você faria a seguinte pergunta, aspiram a quê? Percebam que a palavra vaga é uma palavra masculina ou feminina? Feminina no singular. Então ela vem acompanhada pelo artigo definido feminino a. O verbo aspirar, nós já vimos, ele rege a preposição a, porque ele está no sentido de almejar. Isso acontece quando ele estiver no sentido de almejar, certo? Então, aqui você vai formar a contração da preposição a, que é regida pelo verbo aspirar, no sentido de almejar, com o artigo definido feminino a, que acompanha a palavra vaga, que é complemento do verbo aspirar. A mais a forma o fenômeno crase, né? Então, você pega, coloca aqui o a e coloca o acento grave sobre ele. Beleza? Tá aí, formou a crase. Beleza? Entenderam como aconteceu a crase aqui? Gente, a crase não acontece de qualquer jeito. Primeiramente, o verbo, estou falando de regência verbal. Primeira obrigatoriedade, o verbo deve reger a preposição a. E para você saber se o verbo rege ou não a preposição a, em alguns verbos você tem que entender o significado dele, o sentido dele na frase. Porque, por exemplo, o verbo aspirar, esse mesmo verbo aí, se ele tiver no sentido de inalar, ele não rege preposição, ele não vai formar crase. Tá? Só vai formar preposição, só vai exigir preposição se ele estiver no sentido de almejar. Aí a gramática normativa, você pega, por exemplo, a gramática do professor Sacconi, da Leila Lauar Sarmento, o professor Pestana também, ele tem, inclusive em PDF, essas gramáticas aí já tem algumas na internet, você bate lá regência verbal, lá eles detalham um bocado de regência, de verbos. Ou você pode também pegar a gramática do professor Celso Luft, ele tem não é uma gramática, é um dicionário de regência verbal. Para nós que somos estudantes, né, eu falo por quê? Porque vocês vão passar na faculdade, né, vão entrar na faculdade, as primeiras disciplinas são de língua portuguesa, tá, gente? A maioria dos cursos de faculdade tem língua portuguesa logo de primeira, tá?
os professores, eles cobram isso daí, o bom domínio da norma culta. Ainda, graças a Deus, né? Porque parece que o negócio tá meio avacalhado agora, né? A pessoa fala, a classe fica legal aqui, toma uma classe. Né? Avacalhou mesmo o negócio. Aqui, ó. O verbo, olha só, gente. O verbo aspirar tem como complemento uma palavra feminina, mas tem preposição aqui, não tem? Quando você vê a crase aqui, você sabe que tem a preposição a contraída com o artigo a. Então, nós temos aqui um objeto indireto. E o verbo aspirar, como tem como complemento um objeto indireto, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto. E a palavra todos é o termo do qual eu estou declarando alguma coisa, ele é o sujeito da oração. Tá? Na universidade é um termo circunstancial de lugar, que é o adjunto adverbial de lugar. Por quê? Por que é objeto indireto? Porque o verbo aspirar rege a preposição a. Você fez a pergunta a quê? Quando você fizer essa pergunta aqui, a resposta vai ser o objeto indireto. É sempre, tá? É sempre. Para verbo, tá? Porque às vezes pode acontecer também essa mesma pergunta aí para um determinado nome, aí forma complemento nominal, é outra coisa. Posso apagar aqui? Agora, preciso falar uma coisa para vocês. Eu mostrei para vocês aqui. Ali é verbo transitivo direto, não exige preposição. E ali é verbo transitivo indireto, tem preposição, certo? Vocês já viram frases tipo assim, olha, prenderam-no. Frase assim, ó, prenderam-no naquele dia. Na realidade, as pessoas falam na língua, no registro informal, falam assim, ó, prenderam ele naquele dia. Ou, vocês, quem é que fala assim, olha, rapazes, eu a amo. Não, eu amo ela. Né? A gente nós falamos, eu amo ela, eu amo ele, não é verdade? É a linguagem, é o registro informal, a linguagem coloquial. A norma culta não permite essas coisas não, tá? Nós temos que usar aí chamados pronomes oblíquos, que eles funcionam como objeto de determinados verbos transitivos, diretos ou verbos transitivos indiretos. Então, anota aí no teu caderno, pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos. Tá? Uma pergunta. Quando for o intervalo, alguém poderia me avisar? Faltam 20 minutos, beleza. Tá? Os pronomes oblíquos, anota aí. Os pronomes oblíquos de terceira pessoa são esses aqui, ó. O, a, os e as. Tá? Esses pronomes aqui que são de terceira pessoa, eles, quando estão se relacionando com um determinado verbo transitivo direto, esses pronomes eles funcionam obrigatoriamente como objeto direto. Tá? Outro pronome que também é de terceira pessoa, tá? É o lhe, a forma no singular, e lhes, a forma no plural. Esses pronomes aqui, obrigatoriamente, tá? Eles funcionam, na maioria das vezes, porque tem casos que isso não acontece, mas na maioria das vezes eles funcionam como objeto indireto. Objeto indireto. Lembrando que o objeto direto é um complemento verbal de um verbo transitivo direto. E o objeto indireto é um complemento verbal de um verbo transitivo indireto.
tá? E nós temos também outros pronomes, né? Pronomes de primeira pessoa. Primeira pessoa. O me, o nos, tá? Pronomes de segunda pessoa. O tu, perdão, tu não. O te e o vos também, tá? E esse aqui, que eu não coloquei ali, porque a função sintática dele pode alterar. Esse aqui, ó, o de terceira pessoa, o se, que pode se referir tanto ao singular quanto ao plural. Esses aqui, ó, esses pronomes aqui, tá? Eles podem funcionar tanto como objeto direto, vai anotando aí que daqui a pouco eu vou demonstrar isso para ti. Objeto direto, como também objeto indireto. Anotem aí, senhores. Tá? Posso apagar ali? Eu não preciso alertá-los da importância de conhecer essas coisas aqui não, né? Isso aqui é grave, não saber essas coisas, principalmente no momento que está escrevendo, isso pode dar problema, tá? Problema. Então tem uma bateriazinha de exercício aí que vocês vão fazer com isso daqui, tá? Então, olha só. Suponhamos que você tenha a seguinte frase. Ele comprou um carro. Olha lá, ele comprou um carro. Ponto. Ele comprou um carro. Mas não, vou colocar assim. Ele comprou um carro. Ele comprou um carro e decidiu vender. Vender. Presta atenção. Vender o carro. Ou melhor, vender ele. Olha aí, senhores. Escuta só. Essa frase aqui, ela está errada. Ela tem desvio de norma culta. Eu vou dizer por quê. Tá? Na primeira frase, o primeiro período diz assim: ele comprou um carro. Tranquilo. Quem comprou o carro? Ele. Aquele praticou uma ação. A ação de comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Que pergunta nós faremos para o verbo? Comprou o quê? Lembra o que está anotado no teu caderno aí? Toda vez que você fizer a pergunta o quê, a resposta vai ser o quê? Exatamente, objeto direto, tá? Então aqui, ó, comprou um carro. Um carro é o objeto direto. O complemento verbal, né? Toda vez que um verbo tiver como complemento verbal um objeto direto, esse verbo vai ser classificado como um verbo transitivo direto. Tranquilo. O ele aqui é o sujeito da oração, tá? Aí na outra oração diz assim, ó, e decidiu vender ele. Nós falamos assim na linha do registro informal. É um hábito nosso falar assim. Nós não estamos preocupados com o bom uso do pronome oblíquo. Aí você vai primeiramente analisar o verbo vender. Quem vende, vende alguma coisa. A pergunta que se faz ao verbo seria essa daqui, ó. Vendeu o quê? E a resposta seria o objeto direto, que é o ele. Só que a gramática não aceita que o pronome pessoal de terceira pessoa, que é a palavra ele, funcione como objeto direto. A não ser que esteja acompanhado de uma preposição, que não é o caso aqui, não tem preposição.
Então a gramática não aceita isso. Aí vocês olhem para cá, tá vendo o objeto direto aqui? Qual desses pronomes aqui podem funcionar como objeto direto? O, a, os e as. A palavra ele é uma palavra masculina ou feminina? Masculina. Singular ou plural? Singular. Então o pronome que substituiria a palavra ele é o pronome o. Aí olha só, ficaria assim, ó. Vou tirar essa frase aqui, essa parte aqui e colocar para cá, olha. Vender, vou pegar só o verbo, vender o. Não é isso? Beleza, agora olha que interessante aqui, presta atenção. Toda vez que você tiver um verbo transitivo direto, toda vez que o verbo for um verbo transitivo direto, terminado na letra R, na letra S ou na letra Z, existe uma regra. Isso acontece quando o verbo transitivo direto estiver associado a um desses pronomes aqui, ó, ou a, os, as, certo? Quando isso acontece, deve-se cortar essas letras finais do verbo e acrescentar a letra L. A letra L ao lado daqueles pronomes ali, olha. O vai ficar lo, a, lá, os, los, e as vai ficar las. E mais, se esse verbo transitivo direto terminar na vogal a, ele deve ser acentuado com acento agudo. Se terminar na vogal deve ser acentuado com acento circunflexo. Se terminar na vogal O, deve ser acentuado com acento circunflexo também. Aí o que acontece? Vamos aplicar isso aqui nessa situação. Terminou em R, não terminou? O que eu faço? Corto a letra R, acrescento o quê? O L, e aqui eu coloco o acento circunflexo. Top! Isso é top. Isso é top. Gente, fazer isso aqui num texto, nossa, eu tô até arrepiado, olha. Anota aí, por gentileza, tá? Pode repetir por que você acentua com o circunflexo? Tu é chato. Ei, eu vou colocar aqui, meu filho, tá? Aqui foi só o rapidamente, aqui foi o rapidamente. Eu vou colocar bonitinho aqui em cima, tá? Vamos lá? Vou apagar aqui, tá? Que droga. Minha filha, já rolou esses 20 minutos aí? Ai, meu Deus. Uf. Que diferença, hein? Vamos lá. Olha aqui, eu vou colocar bonito aqui desse lado, beleza? Olha lá. Toda vez que você tiver um verbo transitivo direto terminado nas letras, quais são as letras? Falem. R, S ou Z. Muito bem. E esses verbos estiverem se relacionando com os pronomes oblíquos o, a, os e as. Beleza. Quando isso acontecer, deve-se cortar essas letras finais dos verbos, certo? E acrescentar ao lado desses pronomes a letra L, ficando lo, lá, los e las. Se o verbo terminar na vogal A, acentua-se com acento agudo. Se terminar na vogal E, acentua-se com acento circunflexo. Lá no ensino fundamental a tia chamava de chapeuzinho. Não é não? É chapeuzinho. Eu dou aula para o ensino fundamental também. Olha, tio, chapeuzinho. Aham. Aí aqui, ó. Exatamente. Muito bem, anota aí, meus queridos. Beleza? Morreu? Não? Ok. Posso apagar aqui?
Vamos lá. Agora, tem mais outra regra que eu vou passar para vocês em relação a esses mesmos pronomes aqui, tá? Lembrando que isso só acontece porque eles estão na função de objeto direto, de um verbo transitivo direto, tá? Quando o verbo transitivo direto, olha lá outra regra, quando o verbo transitivo direto terminar com uma vogal nasal, ou seja, em, oin, olha aí, ó. Terminar nessa situação aí, tá? Em e oin, na realidade que são desinências, né? Número pessoais de terceira pessoa aqui, e aqui dá o verbo, geralmente é o verbo por na terceira pessoa do singular, termina aí, né? Põe, né? Bem, quando isso acontece, olha lá que tem que fazer. E esses verbos terminarem e forem formar a combinação com os pronomes oblíquos o, a, os e as, quando isso acontecer, deve-se acrescentar a letra N ao lado deles. Sem cortar nada aqui, ó. Aqui você não vai cortar nada, tá? Você simplesmente vai acrescentar a letra N. Então, o O vai ficar no. O A vai ficar na. O OS vai ficar nos. E o AS vai ficar nas. Vou mostrar para vocês um exemplo agora, tá? Então, por acaso, se tivesse escrito assim, ó. Venderão, olha lá, as casas, venderam as casas, beleza? O verbo vender nós já vimos, né? Quem vende, vende alguma coisa. Qual é a pergunta que você vai vender? Venderam o quê? Então você faz a pergunta, o quê? Você fez a pergunta o que? Você sabe que a resposta vai ser o objeto direto. Se o verbo tem como complemento o objeto direto, significa que esse verbo é um verbo transitivo direto terminado ó, com uma vogal nasal, que é esse caso aqui, ó. E as casas é o objeto direto. Geralmente na norma culta, no registro coloquial informal, nós falamos assim: venderam elas. Né? Para não repetir as casas. Não, vai errar. Se eu repetir, né? Eu vou colocar uma coisa mais bonita. Venderam elas, aí piorou a situação. Né? Aí o que você faz? Qual desses pronomes aqui, ó, vai substituir as casas? Exatamente. Vai ser o pronome oblíquo as, se referindo às casas. Tá? Então ficaria assim, ó. Venderão, tracinho, o que eu faço? Acrescenta o N ao lado, fica venderão nas. Ai, meu Deus. Professor. O que foi? Nossa, ela teve uma epifania agora. Ela falou, ai meu Deus, olha, não, você entendeu? Que bom, minha querida, obrigado por ter entendido, tá? Valeu a pena. O dinheiro que eu vou ganhar aqui, tá vendo? Tá vendo, Marcelo? Olha aí. Tá vendo? O que você ia perguntar, meu filho? Toda vez que eu fizesse ajuste, você tinha que colocar um tracinho? Olha que pergunta inteligente, meu filho. Você não tem uma cabeça grande à toa, não. Vou te explicar aqui, ó. Olha só. Vem aqui. Olha só. Nós já sabemos que é um verbo transitivo direto, terminando em aí formou o nas. Esse nas aqui nós já sabemos que tem a função de objeto direto. Olha só. Essa pergunta que ele fez aí é muito pertinente. Nossa, eu adorei essa pergunta, meu querido. Tá? Você me surpreendeu. Então vamos lá. Essa colocação, isso aí, ó, só vai acontecer. Vamos colocar uma observação para ficar bonito? Tá? Coloca assim, ó. Observação. Essa construção
Essa construção, estou me referindo a isso tudo que vocês acabaram de anotar aqui, tá? Essa construção só vai ocorrer quando o pronome ficar em posição, olha lá, coloca bem grande e bonito aí, ó, em posição ênclise. O que é isso, professor? É quando o pronome fica após o verbo. Olha aqui, ó, aqui está o verbo, o pronome está após ele. Viram aí? Então, as posições pronominais são 3, tá? Próclise, ênclise e mesóclise. Vejam bem, a próclise acontece quando o pronome fica antes do verbo. A ênclise acontece quando o pronome fica depois do verbo. Olha aqui, ó. Tá aqui o verbo, não tá? O pronome não está depois dele? Sim, então está na posição ênclise. Ok? Então eu vou colocar aqui, está em posição ênclise. Você coloca assim, ó, após o verbo. Anota aí. Tá? Posso apagar esse lado aqui? Vou fazer um teste com vocês. Olha lá. Vou colocar 3 frases aqui. Rapidinho, gente. Isso aqui é uma coisa básica, mas vocês têm que aprender o básico. Se não aprender o básico, não vai avançar para coisas, digamos assim, mais relevantes, tá? Eu vou colocar 3 frases aqui. Vocês vão me dizer em qual dessas o pronome está em posição ênclise, tá? Olha aqui, ó. Eu a amo. Calma lá, não falei nada. Olha essa aqui, ó. Amar-te-ei para sempre. Nossa, aqui tudo de perfeito. Tá? Olha essa aqui, ó. Amo-te. Bora lá, eu vou grifar o pronome, tá? Tá aqui o pronome e tá aqui o pronome. Em qual dessas 3 frases, o pronome está numa posição ênclise? Qual é a frase? Olha aqui, qual é o conceito de ênclise? Após o verbo. Em qual das frases aí? Opa, vocês estão entre a segunda e a terceira. Já é um começo, tá? Vou falar sobre essa terceira aqui. Nesse caso aqui, o pronome está no meio do verbo. Vocês concordam comigo? Já? Beleza, só um instantinho. Está no meio do verbo, não tá? Quando o pronome estiver assim, ó, no meio do verbo, anota aí, meu filho. Tu vai chamar para isso de mesóclise. Tá? Aqui, o pronome está no meio antes ou depois do verbo? Antes. Quando o pronome estiver antes, você vai chamar próclise. Eu estou ouvindo isso, hein? Deus está vendo. Tá? Olha aqui, ó. Agora aqui, ó. O pronome não está depois do verbo? Tá? Quando ele estiver nessa situação, ele está em posição ênclise. Eu tenho certeza que se eu fizer outro exercício com isso aqui rapidinho, vocês vão acertar. Se eu falar assim mesmo, olha, amá-lo-ei. Se eu disser amá-lo-ei, seria próclise, mesóclise ou ênclise? É, mesóclise, tá vendo? Beleza? Então o pronome fica no meio. Vamos lá, vamos dar uma descansada, gente. Eu sei que não é fácil me aturar, não.
Obrigado.